Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui eu quero trazer uma palavra de Deus, né, para a minha meditação e para a sua meditação, que fica no livro de 1 Samuel, aleluia, capítulo 21. Vou ler a partir do verso 10. Glória a Deus, aleluia. Venha ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Entra dando glória, vê esse vídeo até o final, porque eu vou intitular esse vídeo, essa palavra, essa mensagem, como temos que suportar. Precisa suportar o processo para vivermos o propósito. Precisa-se viver o processo, suportar. Para viver o propósito. Suportar por quê? Porque o processo, ele é muito doloroso. Fica aqui a marca nos meus olhos, minha câmera não está boa, mas... E nem o sol está ajudando. Eu tenho que depois, né, começar a ajeitar aqui minhas... Aqui alguma coisa para melhorar a imagem dos meus vídeos. Mas o que importa mesmo é a palavra de Deus, né? Mas é bom a gente apresentar uma imagem boa, mas o que importa mesmo é ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ninguém olhando para a cara de alguém, mas só que é apenas que chama mais atenção, né? Então vamos para a palavra do Senhor que diz assim: E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. E fez-se como doido entre suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesses este que fizeste doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Está falando-se de Davi, nós sabemos que Davi, ele é descendente de Judá, né? O rei, tem uma parte que fala, é Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque Davi, a genealogia de Davi, né? Que veio de Ruth, que é a avó de Davi, casada com o avô de Davi, e daí para cá, e foi que da descendência de Davi foi que nasceu Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, né? Mas nós sabemos que Jesus, na realidade, ele veio mesmo do Espírito Santo, né? Aí foi gerado por Maria, né? Assim, Maria, uma mulher. Eu sei que ele é Jesus, filho de Davi, fala assim, né? Ele é descendência. Ele veio na terra, assim como de Judá, né? Davi de Judá, e Jesus é o rei, é o leão da tribo de Judá. E Davi também era dessa tribo de Judá, né? Eu quero dizer que Davi, ele foi ungido rei. Deus, quando tinha um rei, né, que não tinha rei, era juízes na época, e o povo de Israel, né, começaram a pedir um rei, e Deus enviou Saul para ser rei de Israel. Só que Saul, ele foi um mau rei, aleluia. Ele foi muito desobediente, aleluia, louvado seja Deus. Aí ele ofereceu um sacrifício, logo de início, né, de ver assim, que ele tinha que apresentar esse sacrifício quando Samuel chegasse.
E por pouco tempo ele não, depois de esperar por Samuel, ele ofereceu esse sacrifício. E por isso Deus não se agradou. Aleluia. Porque Deus, ele não se agrada de desobediência. Então Deus tira ali, o Senhor já cortou ali aquele reinado, aquele reino, Deus já tirou de Saul. Mas antes ele tinha que eleger outro rei. Então ele pediu para que Samuel fosse à casa de Jessé. Louvado seja Deus, creio que muitos conhecem essa história, pai de Davi. E foi lá para ungir um rei. E Samuel foi, que Samuel era um homem de Deus, foi um escolhido, né? Que foi o filho de Ana e Eucana, com a qual Ana pediu a Deus um filho e entregou a Deus. Quando ele nascesse, disse que ele ia ser criado lá e foi criado com o sacerdote Eli. Então ele tinha uma chamada já desde menino, Samuel. E quando ele chegou lá, foi passando os filhos de Jessé, né? E a palavra do Senhor disse que ele, quando viu os filhos de Jessé, o primeiro, parece que era Eliabe, eu não lembrei os nomes, aleluia. Então esse é o rei. Aos olhos de Samuel, aquele era o rei. Mas o Senhor disse o quê? Samuel, tu vês com os olhos. Eu não vejo o homem como tu vês. Tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, Deus já sabia qual era o rei que ia ser ungido ali, qual era a pessoa que ia ser ungido rei. E ali, Samuel perguntou se ainda tinha algum dos filhos, se já tinha passado todos os filhos de Jessé. E Jessé disse que ainda tinha um que estava pastoreando as ovelhas. E ele disse que ninguém sentava à mesa. Samuel disse, não sentava à mesa enquanto Davi não chegasse para ser ali na mesa, né? Para estarem juntos ali na mesa. E assim que chamaram Davi, que o Davi chegou, o Senhor falou com Samuel, é esse daí que tu vai ungir. Então Samuel ungiu o rei Davi. Um jovem diz que tenro, eu creio que era pequeno, né? Ruivo. Não tinha aquela aparência, né? Tem aqueles homens zarrão, muito bonito, e creio que Davi não era assim. Era bonito, mas não tinha aquela aparência de ser rei, né? Porque nós homens, nós humanos, vamos dizer assim, nós olhamos muito para a aparência. Hoje tem muita gente que olha para a aparência. Nós temos esse mal de olhar, nós só somos maus de olhar para a aparência das pessoas. Se vê uma pessoa bem vestida, a gente já acha que aquela pessoa é uma pessoa do bem, se acha já não é. E às vezes, e hoje em dia mesmo é ao contrário isso, né? Hoje pessoas más estão se vestindo muito bem, com boa aparência, estão ficando tudo. E na realidade são pessoas más, bandidos, muitos estão assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ter cuidado para nós não estar julgando as pessoas pelas aparências. Samuel, tirei o óculos por conta do reflexo. Samuel viu assim, porque apesar que ele foi chamado por Deus, escolhido, né? Ele foi criado ali na presença de Deus, desde menino. Ele pecou ali, né? Assim, não é pecou, errou. Ele teve falha, porque todos nós temos falhas, aleluia. Ah, mas você disse que ia pregar sobre o processo. Sim, aqui é o começo do processo. E Davi ali, ele foi ungido rei. Agora vamos falar do que Davi sofreu. O processo que Davi enfrentou, aqui mesmo nós acabamos de ler. Davi teve que se fazer fugindo de Saul. Que Saul criou aquela inveja, por quê? Porque Davi era um homem de guerra, um homem valente e tinha muitas vitórias. Apesar que tinha derramado muito sangue, naquele tempo a guerra era assim mesmo. O homem valente era aquele que derramava muito sangue, aleluia, louvado seja Deus. Davi se fez de louco. Imagina um homem ungido rei. Labracai, Xuriandarai, Managaço e Deflai. Ali se fazendo de louco, se babando, nos portais,
arrancando as coisas com as unhas. Que humilhação! Que humilhação Davi passou. Davi dali ele saiu e o homem achou ele cara de louco, ainda bem que o rei não fez nada. Só disse que ele não entrasse ali, não era... Aí dali Davi foge para a caverna de Adulão. Quantas vezes Davi fugiu, aleluia, louvado seja Deus, fugiu para não ser morto por Saul, fugiu do seu filho Absalão, muitas coisas aconteceram com Davi, o filho dele, teve um que quis tomar o reinado do irmão dele, né? Então foi muita luta, nesse tempo ele já era rei, mas quando ele era rei, ele ainda passou por um processo de Absalão, né? Fugir de Absalão. Eu acho que ele não tinha nem sentado no trono mesmo ainda. Eu sei que Davi passou um grande processo. E o que eu quero te dizer é que eu e você também passamos. Muitas vezes estamos passando, vivendo coisas terríveis na nossa vida que nós achamos que não vamos suportar. Humilhações, desprezos. Davi ali se sentia desprezado. Já foi desprezado por seu filho, quando nós temos uma chamada. Quando nós temos Deus na nossa vida e nós queremos fazer a diferença, fazemos a diferença, para muitos nós somos inimigos, nos tornamos inimigos. Aleluia, louvado seja Deus. Somos acusados, somos humilhados, somos desprezados. Se você está passando por isso, sabe que é um processo de Deus na sua vida, porque Deus tem chamado para você. Gente, não repara não, porque aqui é assim, sabe? Barulho de... Mas Deus está no controle. O Senhor venha ter misericórdia. Então, Davi, ele foi esse homem que sofreu, mas suportou o processo, aleluia, louvado seja Deus. Para que ele viesse se sentar no trono, ele pagou alto preço. Não foi ser ungido e já está sentado na cadeira, não. Mas Davi, ele suportou por quê? Porque Davi conhecia Deus. Davi, ele tinha um coração para Deus, aleluia. Por isso que ele foi escolhido ali, porque Deus já sabia, muito não dá nada por ele. Cuidado com aqueles que te elogiam, com os elogios. Samuel viu naqueles homens bonitos, que eram os reis, ali podia ser um rei, mas o Senhor estava com o coração de Davi, que era limpo, que conhecia a ele. Aleluia. Aqueles amigos de Jó, eles falavam muito bem de Deus, eles falavam de Deus, né? Mas quem que conhecia Deus? Jó. Jó conhecia Deus, mas aqueles amigos dele não conhecia Deus. E hoje é assim, muitos estão falando no nome de Deus. Muitos estão falando de Deus, mas nem todos conhecem a Deus. E aqueles que conhecem a Deus são apedrejados, são botados para escanteio. Não, esse daí não serve não. Esse daí não serve não, que serve é esse aqui. Que fala bem, que fala bonito, que canta bonito, que chora muito na presença de Deus, é quebrantado. Não pode ouvir falar de Deus que já está chorando e fala muito bem. Não se engane. Eles falaram muito bem de Deus, os amigos de Jó, mas eles não conheciam a Deus. É tanto que no final eles tiveram que pedir oração. Deus mandou eles irem pedir oração a Jó, em sacrifício pela vida deles. Lá em Bracachuriandaramanaia. Cuidado com quem tu está elogiando e achando que tem Deus. Cuidado, examina, vigia, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Então suporte o processo, suporte a humilhação, suporte o processo, porque você vai viver o propósito como Davi. Davi viveu o propósito, reinou, ele sentou na cadeira. Um dia ele sentou para reinar verdadeiramente. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ele conhecia Deus.
ele conhecia Deus, ele não falava tanto, ele não era tão bonito, ele não era tão importante à vista do homem, mas aos olhos de Deus ele era muito importante. Então, se você está vivendo o processo hoje, suporte. Suporte à humilhação, suporte às calúnias, suporte às injúrias, suporte os levantes. É fácil? É fácil, irmã. Suportar é não. Mas a gente suporta. Porque Deus, ele nos dá força para suportar. É Deus que nos dá essa força para suportar. Labracai, Xuriandarábias. Não desista. E não se entristeça. Saiba de uma coisa. O trono, a cadeira que Deus escolheu para ti, tu vai se sentar nela, aleluia. Não importa quem queira puxar o teu tapete, não importa quem queira botar outro no teu lugar, porque é bonito, porque canta bem, porque louva bem, porque prega bem, porque ora bem, porque chora, porque isso, por aquilo. Mas eles não conhecem a Deus. Deus sabe verdadeiramente quem serve a Ele. Lá em Bracachúria, quem tem o coração para Ele, quem tem o coração sincero diante dEle. Aquele que tem o Espírito de Deus, porque Davi tinha o Espírito de Deus. Muitos têm o Espírito do engano e acham que é Deus. Mas fica com essa palavra no teu coração e te anima, porque se tu tá vivendo o processo, suporta, porque tu vai viver o propósito para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém?